Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. No vídeo de hoje, vamos conversar com uma engenheira que tem um currículo bastante grande em matéria de meio ambiente, tanto no setor público quanto no privado. Foi professora do Colégio Técnico Agrícola aqui de Jundiaí, já trabalhou no setor de parques e jardins da Prefeitura de Jundiaí, na gestão do prefeito Valmor Barbosa Martins, foi secretária de Meio Ambiente da Prefeitura de Itatiba, na gestão do prefeito José Roberto Fumac, trabalhou em empresa privada fazendo manutenção de áreas verdes no complexo Anhanguera Bandeirantes, esteve na Holanda, foi proprietária de empresa de paisagismo e também de outra de licenciamento ambiental, dentre várias outras atividades. É engenheira agrônoma, formada em 1981 pela Faculdade Manuel Carlos Gonçalves, da cidade de Espírito Santo do Pinhal. Na década de 80, como foi forte o movimento para a criação de unidades de conservação, principalmente aqui no estado de São Paulo, despertou seu interesse pela área ambiental e a partir daí foi só se aprimorando. Estamos falando de Doroteia Antônia Pereira Monteiro, uma apaixonada por meio ambiente que, por coerência de tudo que defendeu profissionalmente, resolveu construir uma casa ambientalmente correta. Através de um trabalho de certificação de um loteamento, conheceu a arquiteta Larissa Murakami, formada em 2005 pela Pucamp, e que a convenceu a certificar a construção de sua futura residência. E hoje, as duas estão aqui conosco e vou passar a palavra para elas para que nos contem como foi essa experiência. Doroteia, é um prazer recebê-la aqui no AEJ Conecta. Bom, eu quero agradecer em primeiro lugar, aqui a Associação dos Engenheiros de Jundiaí, ao Silvio Dresa, por estar propiciando essa oportunidade, para a gente divulgar esse trabalho que foi feito, um trabalho muito legal, apaixonante, e que por outro lado também possa ajudar com que as pessoas vejam a questão da sustentabilidade de uma forma mais objetiva, técnica, e que é possível de fazer, e que é possível de ser executada. Então, tudo começou com um projeto que eu entendi que, por ser a minha casa, eu deveria estar mantendo os meus princípios no que eu acredito e acreditei a minha vida inteira profissional, que é a questão da preservação ambiental, e a sustentabilidade veio para isso, Então, eu comecei simplesmente, vamos ver como fazer o projeto de uma forma que a gente consiga uma iluminação adequada, uma ventilação boa, otimizar aqui os recursos que a gente tem disponíveis para a gente causar o mínimo impacto possível no meio ambiente. E aí veio a Larissa, por meio da Inovatec, ela era gerente nesse caso aí da questão da certificação, e nós começamos então a orientar os engenheiros que iriam participar do projeto estrutural, elétrica, hidráulica, enfim, os arquitetos que iriam estar fazendo o projeto também, para que a gente pudesse fazer uma casa sustentável. Mas até aí eu não estava nem pensando em certificação, Falei, vamos fazer aí. Só que daí, quando chegou no final do processo, que não foi também tão rápido, mas que a gente fez reuniões, conversamos, ela explicava os critérios que precisavam ser adequados, que precisavam ser executados, as legislações. Daí ela falou, mas agora que está tudo pronto, você não vai certificar? Aí eu falei, tá bom, então vamos, É um desafio, eu adoro desafios, Vambora, Para quem começou na década de 80 a falar de meio ambiente, Com certeza. Esse já é, Silvio, já é um grande desafio. Você que está aí nessa estrada também já faz um tempo. E aí começamos então a ver, eu comecei a entender, estudar um pouquinho mais, são várias etapas, Desde o projeto, depois tem toda a questão das etapas que vão vir, que tem que colocar os softwares, que tem que os projetos daí vão ser avaliados, para ver a questão de luminotécnica, principalmente o desempenho que a gente tem ambiental da casa, Então, assim, e aí nós fomos caminhando, fomos aprendendo, fui aprendendo junto, a equipe envolvida também, os diversos profissionais também, isso foi legal.
e em certo grau de dificuldade, mas tinha também os treinamentos. Por exemplo, a Inovatec treinava os futuros compradores, a equipe que ia comprar da construtora, né? Onde que procurar materiais, onde encontrar, o que teria que atender, né? Então teve toda uma capacitação durante o processo, não só minha, né, mas de todos os envolvidos no projeto, e depois na implantação e depois na operação, né? Então, assim, é um processo realmente que acontece, né? Que tem seguir legislação, NBR, ABNT, tem a questão do CONSEMA, das legislações também que incidem, a questão dos resíduos, né? Que foi, assim, um item, né, Larissa, que a gente se dedicou muito também na questão dos resíduos, porque dificuldades tem, né? Mas a gente foi superando. E assim, o que eu acho muito interessante, é legal tirar da cabeça das pessoas, é que tudo é complicado. Porque às vezes, Perfeito. Silvio, coisas simples que você pode estar fazendo, por exemplo, na questão de erosão, que é uma coisa que me incomoda muito, por causa dos recursos hídricos, e o terreno é pequeno, não é grande, mas sempre tem, você sabe disso, tem escorrimento de solo, carreamento de solo. Então, o que você coloca, você pega a manta bidim, né? Pega a brita, faz uma minhoca enorme, coloca na boca de lobo, né? E já lá dentro do terreno, essa última opção que já é na rua, dentro do terreno, o que você faz? Com todo o tapume que é feito, você veda toda a parte de baixo dele, já faz já as curvas de níveis que são necessárias, já faz já um saco de brita também, é muito prática a coisa, você entendeu? Não tem muito o que ficar. E você conduz a água para onde? O caujete, por exemplo, eu não conhecia, que é uma técnica super simples de você conter o escorrimento no talude, né? A erosão do talude. Não eram taludes grandes, mas que sempre contribui. Então eu ficava muito satisfeita depois de uma chuva, de eu olhar e de eu ver que da minha obra não tinha escorrimento, não tinha carreamento de sedimentos na água, né? Então, acho que precisa desmistificar um pouco algumas práticas que são simples, que não tem custo, né? E que, por outro lado, se juntou aos monitoramentos ambientais que eu fazia, em loteamentos também, com os geólogos, tudo que eu já tinha experiência, então somou as coisas, né? E uma coisa que eu acho muito apaixonante é você lidar com o pessoal de obra, né? Com certeza. Porque você fazer rodas de conversa com todo mundo que chega, porque todo mundo viu, Silvio, que era diferente, né, Larissa? E todo mundo foi muito se comprometeu muito, né, desde o início, nessa obra. E Larissa, me conta um pouquinho, como é que você se envolveu nisso daí inicialmente, né? Pois bom, primeiro eu queria agradecer você, Silvio, pela oportunidade aqui, pela participação. Eu conheci a Doroteia lá na Inovatec, né? A Doroteia chegou na Inovatec nessa época em função dessa paixão toda pela residência, ela queria construir uma residência sustentável. Então, só que ela queria uma ajuda mais técnica, né? Para que isso fosse possível e não ficasse nessa coisa lúdica e tudo mais. Então, ela inicialmente contratou simulações de desempenho térmico, desempenho lumínico, porque ela realmente queria obter níveis aí de conforto, enfim, satisfatórios, acústico. Como boa engenheira, Como boa engenheira quer claro, números. Exatamente. Bem quadradinho. Foge um pouco do arquiteto, menos, né? Foge um pouco da visão do arquiteto, né, Larissa? Mas é super importante. E junto com isso, ela também ela quis buscar dicas e estratégias de sustentabilidade para ela adotar no projeto da residência, enfim, que passasse aí por todas as disciplinas, trabalhasse junto com os projetos, com todos os projetistas, que também foi uma equipe bem legal, que estava todo mundo muito envolvido. Então foi onde eu entrei, conheci a Doroteia, tive o prazer de trabalhar nesse projeto, que foi muito legal. E eu sempre defendo que as certificações, elas são uma consequência, tá, de um trabalho bem feito. Normalmente, quando o cliente chega pra gente, eu quero certificar. Então, a gente trabalha sempre com a certificação com o objetivo final do negócio, do projeto. Eu quero certificar por causa disso, porque demanda de cliente, de incorporador, de investidor, enfim. E aqui não, aqui foi o contrário com a Doroteia, por isso que foi legal. Ela tinha todas as
todos os ingredientes para construir aquele bolo. Só faltou a cerejinha, que era a Perfeito. certificação. Então, eu acho que isso foi o mais legal. A gente começou um trabalho sem visar nenhuma certificação, tá? A gente trabalhou com desempenho, a gente trabalhou com várias diretrizes de sustentabilidade no projeto dela. Em relação a todas as etapas, e antes de começar a obra, ela falou assim, eu não quero que tudo isso fique só nos projetos, eu também quero trazer isso para a obra, para a construtora, para a equipe. Eu falei, vamos lá, né? Embaixo de chuva, foi dar a primeira palestra. Bom, então a primeira etapa foi avaliar projeto, tal, estavam Foi. compatíveis. Aí eu quero crer que a segunda etapa é canteiro de obras. Vamos falar um pouquinho de canteiro de obra? Muito bom. Então, o canteiro de obra sustentável também que nós fizemos foi bastante interessante, porque, bom, eu já sou meia louca por organização, né? Mas então a gente tinha as baias, que são coisas simples. A gente fazia a baia, onde ficaria então, por exemplo, o papelão, que teria que ser coberto, né? Depois onde ficava ferro, onde ficava plástico, né? Onde ficava vidro, né? E dentro do próprio canteiro também, por exemplo, as barras que chegavam, que ia chegar de aço, que ser feito de madeiras, não ficavam também diretamente no solo. A gente fazia uma basezinha super simples, né? E, por exemplo, areia também, tinha vários tipos de areia. Então, o que a gente fazia? Uma baia separando um tipo de areia do outro e a denominação do que era aquela baia. Porque quando o caminhão chegava para descarregar, ele já sabia também aonde que ele tinha que entrar, onde que ele tinha que colocar. E na hora do descarte final, do encaminhamento, né, para os locais, ficava mais fácil para todos. Então, assim, eu fiz aí como agrônoma, né, que eu achei muito interessante, porque todo mundo primeiro raspa o solo, manda embora, e depois compra terra boa para pôr, né? Eu fiz o contrário. Eu vi o horizonte onde que estava, e ele era realmente espesso, né, em vários pontos. E aí, em função disso, eu raspei toda essa camada e coloquei no canteiro de obras Bota-espera. um bota-espera coberto. Comprei uma lona que não deixava penetrar água, enfim. E lá também colocamos. E aquele solo ficou ali durante um ano e pouco, né? E ali nós fizemos uma horta, inclusive, com os funcionários, né, que quiseram, nós fizemos uma horta, plantamos verdura, ali no canteiro de obras mesmo, né? Chazinho, essas coisas. E depois, essa terra, eu devolvi. Perfeito. O terreno, devolvi, sobrou, eu ainda disponibilizei, vendi um pouco para pessoas que queriam, que estavam buscando terra boa. E assim, além de eu não ter evitado a questão de levar a terra, trazer terra, e por outro lado também de ter que comprar, porque a questão ambiental está muito ligada com custo, né? Não tem como a gente falar disso. Então, e eu tive então uma de boa qualidade. É claro que antes de plantar também eu fiz uma adubação verde no solo, com 3 tipos de leguminosas, incorporei também. E meu jardim, em 6 meses, parecia que já tinha 2 anos, 2 anos e meio, já estava formado. Então, eu acho que são coisas simples que tem que fazer, que pode se fazer, né? E que, por outro lado, também não demanda custo. Muito pelo contrário, você evita custos. Exatamente. Né, planejamento, organização, canteiro organizado, só reduz custo de obra, tá? Principalmente em relação à aquisição de material, desperdício de material, destinação de resíduos. São estratégias simples. A gente está falando de uma obra de uma residência, não é um empreendimento gigantesco, super complexo. Então, é óbvio que a gente vai adotar estratégias sempre semelhantes, mas numa escala bem menor, dentro do que é possível fazer. Com bom senso. Com bom também, senso. né? A gente não vai falar assim, olha, você precisa fazer isso, aquilo. E a aceitação dos colaboradores, como é que foi? Tanto do nível superior como no nível de obra, mano? Bom, eu como eu faço esse trabalho de formiguinha, né, de comunicação ambiental, eu já chegava um dia na loja e já falava assim, ó, tô certificando uma casa? Como assim? Aí era isso que eu queria, com o balcão. Você entendeu? Estamos certificando, porque dá pra gente economizar, dá pra gente fazer ambientalmente correto, evitar... Nossa, que legal! Então, eu já chegava, quando eu já ia ver fornecedor, né, principalmente aqui em Jundiaí, ou mesmo em Campinas também, porque nós não íamos maior do que um raio de 500 quilômetros, porque depois você tem a questão do carbono, do que você produz. Então, assim, a gente tinha que, ao máximo, tentar
Que é um dos quesitos da certificação. Tentar comprar localmente, né? Até para priorizar, também, né? Perfeito. Cadeia local, incentivar de e divulgar. Então, eu achei que assim, o pessoal achava muito diferente, né? Principalmente aqui em Jundiaí, porque era a primeira também. Em Campinas, não, já tinham algumas casas que já tinham conseguido certificação, mas em Jundiaí não. Então eu achava que era importante fazer esse tipo de provocação, né, no bom sentido, para que as pessoas despertassem que tem outras formas de construir, que hoje o mercado está preparado, sim. Por exemplo, redutor de vazão. É uma coisa pequenininha que você compra, custa centavos. E é simples. E eu achava que era um equipamento, não tinha noção. Quando eu cheguei e vi sair com aquelas borrachas, eu falei, nossa, mas é isso? Então, assim, coloquei todas as minhas. Mas acho que é isso que falta um pouco, né? É desinformação. As pessoas falam, eu quero economizar água. É tanto marketing, tanta coisa em cima de vamos economizar. E aí sai fazendo captação de água, sistema de reaproveitamento, que é super legal, é super válido. Mas onde é que a gente economiza água hoje numa residência? Qual que é o maior consumo de água hoje na residência? Chuveiro, torneira, nos metais. E aí, o que você vai fazer para reduzir? E a pressão continua boa. Continua boa, lógico. Você não vai ter ducha na sua casa. Não. Lógico que continua. E hoje a gente tem muitos produtos, tecnologias que estão trabalhando essa questão da vazão para dar o mesmo conforto de uma vazão maior, trabalhando né, com ar, né, junto, Larissa? Que já estão atendendo. Então, assim, a gente consegue ter uma economia real, né? Sim. E a certificação ajuda a gente a tangibilizar. Eu falo que ajuda a gente a tangibilizar essas economias todas. É uma forma de medir isso tudo. Que aí entra a engenharia, né? É super legal. Eu falei, eu economizo água. Tudo bem, ótimo, super legal. Mas quanto que você economiza? Em relação ao quê? Daí, né? A gente precisa mensurar. Precisa chegar num valor que todo mundo entenda, né? Principalmente em Jundiaí, né, Larissa? É uma APA, que é uma área de proteção exatamente. ambiental. Nós estamos lá no manancial do córrego lá do Moisés, Isso. né? Então, nós temos uma zona de conservação ambiental, né? E você tem a questão da infiltração. Por exemplo, a irrigação também que eu instalei, não é nenhum bicho, é computadorizada. Mas assim, ela só consome a quantidade de água que eu preciso. Tem um sensor que se choveu, Ela não liga. Né? E é um sisteminha tão simples. Fui tranquilo, porque minhas plantas estavam todas sendo molhadas. As que não estavam, tinha quem estava indo molhar, que são as de dentro de casa, de varanda, né? Perfeito. Mas então, assim, eu acho que essa questão da água é importante. Jundiaí dá um bom exemplo aí na questão de estação de tratamento de efluentes, que desde a década de 80 já começou, né, a colocação dos seus emissários, tudo. Eu acho que, assim, o que é importante também, eu acho legal colocar, é a questão da política pública, né? Você dá incentivos também para as pessoas que adotam critérios ambientais na sua obra, né? Porque se você gera... Aqui em Jundiaí até avançou um pouco mais, né? Porque vai fazer certificação ambiental municipal até. Então eu trouxe o pessoal do GBC para uma reunião, no caso com o secretário Sinésio, que era o secretário de Planejamento e Meio Ambiente na época. Nós fizemos reunião, conseguimos 3 cursos de capacitação para os técnicos da prefeitura, para explicar o que era a certificação, como que era, o GBC forneceu, né? E por outro lado, eles já estavam fazendo também, então casou, né, que é a questão do IPTU verde. Quer dizer, quem tiver práticas ambientais corretas é justo, porque investiu, né? E é justo ter esse retorno, porque você incentiva. Essa é uma experiência que eu já tive em outra prefeitura, quando fui secretária, e fiz também isso daí para quem? Porque eu acho que é correto. Você, dessa forma, você incentiva e tira essa questão de que é caro, né? Porque caro é a gente deixar como a gente está deixando os nossos rios e ter que despoluir o nosso ar. Isso é caro. A saúde pública é cara. É cara e, pelo amor de Deus, a qualidade de vida da população vai lá para baixo, com doenças, né? Então, eu acho que você enxerga, pelo menos na minha visão holística, eu consigo enxergar um pouco mais, né? Que é a saúde mesmo das pessoas, né? Porque a saúde do meio ambiente. Se todos têm um ambiente saudável, todo mundo tem uma saúde boa, né? Então, Silvio e Larissa, eu acho que o grande desafio foi a gente, é sempre assim, né? Romper paradigma, né? Vamos romper paradigma. Os engenheiros viram, o pessoal que chegava na obra dizendo, mas essa obra é diferente. Assim, o pessoal que ia executar trabalho, sabe, Silvio? O pessoal que é pedreiro, mas por que essa obra aqui é diferente? Nossa, eu ouvi eles falarem. E a gente já dava capacitação, a gente já fazia as oficinas,
Antes explicava, Tinha conversava. uma receptividade bem legal, assim, deles. Tanto Não. da mão de obra Sim. qualificada, quanto até as mais simples também, a receptividade Qualificada não muito, por incrível Sério? que pareça. Tinha uma resistência um pouco maior, né? do que as resistência maior. pessoas... O que é essa louca, né? E tá de novo falar que não podia cortar árvore na década de 80, agora tá falando que tem outro jeito de construir, né? E tem e dá certo, e é possível, né? O custo? Tem, mas qual que seria o custo indireto que se teria se eu não tivesse feito o que eu fiz, por exemplo, com desperdício de materiais, né? Então, assim, mas a cultura que tem dentro da indústria da construção civil, eu acho que é essa que a gente precisa trabalhar muito, né? Não só os fornecedores, a gente vê que o mercado está se preparando para isso, a legislação está preparando isso, mas a gente tem, às vezes, os técnicos que são incrédulos disso. Eu falo assim, eu fiz isso daí minha vida inteira, né? Então mudar, né? É difícil porque você sai da sua zona de conforto. Com certeza. Eu saí da minha, eu estudei pra caramba, eu trabalhei pra caramba, sábado e domingo. O que eu fazia era ficar lendo e tentando entender o que estava acontecendo, porque eu tinha que entender o que estava sendo feito. E para mim era tudo novo, porque eu fiquei no ramo de licenciamento ambiental, né? E essa parte assim mais de tecnologia, eu não tinha informação. Então eu aprendi com eles muito. E como é que funciona a questão? Uma obra comum, você tem uma caçamba que vai lá para descarte, onde vai tudo. Você falou aí são as baias, tal, papelão, ferros. Como é que ficaria o descarte disso daí? Bom, a gente foi segurando isso daí dentro da obra, né? Resíduos, como era um volume maior, RCC, resíduos da construção civil era maior, então nós chamávamos a caçamba, e ela, por exemplo, a do gesso, quando começou a parte de gesso, era uma outra caçamba, a gente não colocava junto com a do RCC. Foi difícil, porque o cara chegava com o carrinho e eu fazia tirar tudo, porque estava escrito, né? Essa caçamba é para RCC, não é para gesso. Né? No começo foi mais difícil, né? Mas até que todo mundo entendeu bem que precisava separar. E depois que viram, acho que tudo separado, a obra mais organizada, eu acho que é diferente. A obra fica melhor. E o Geresol aqui atende, apesar de receber tudo misturado, a gente não misturava. E no final, por exemplo, a madeira a gente reaproveitou o máximo. Todas as madeiras certificadas, né? As que não foram certificadas e que sobrou, eu depois negociei para ir para uma outra obra. Para poder não ter o descarte. Né? Eucaliptos, eu reaproveitei, fiz uma mandala de plantas medicinais e aromáticas no meu, lá não tinha previsto, mas eu fiz e acabei usando os eucaliptos que eram tratados, que foram feitos em 2 cercas. Então o máximo eu consegui manter na obra, né, papelão, né, quando tinha um volume grande, daí a gente via, também é difícil, porque às vezes quem queria não tinha como, Silvio, buscar. Entendeu? Não tinha como ir buscar. Mas eu tive um parceirão, que foi sócio meu também, que tinha caminhão e que também me ajudou muito, porque daí a gente separava no caminhão também, dentro do caminhão que estava indo para chegar lá no Geresol e descarregar separado também. É organização, né? É organização e mudar a chavinha, né? Sim. Mudar a chavinha. E evitar, por exemplo, restos. Eu tinha um fumódromo, quem queria fumar tinha um lugar para fumar também, separado. O resíduo tinha no canteiro de obras, quem comia lá, onde colocar os marmitex, onde colocar, tinha a separação também lá do dia a dia, né? Então assim, nós cobrir, por exemplo, cimento, tem que cobrir para não ter poeira fugitiva, né? Escala de Ringelmann, que a gente também aplicou na obra, na terraplenagem, né? Molhar algumas vezes quando estava mais seco para não incomodar os vizinhos, também ter poeira fugitiva. Assim, não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que é importante, né, Larissa? É importante, principalmente, acho que desmistificar as estratégias na escala, né, da residência. A gente usou estratégia, a gente molhou um pouquinho, nós fizemos umidificação, aspersão de água, mas não precisou de um caminhão-pipa lá na residência da Doroteia. E era uma coisa muito, era uma coisa simples, que dá para fazer até com a água ali de reuso. A betoneira, que a sabe? gente lavava a betoneira, media o pH e voltava de novo a mesma água pra gente aproveitar de novo a mesma água da betoneira. São estratégias simples, né? E a questão de custo, você tem noção isso daí, se realmente ela foi mais barata ou se não, é melhor às vezes nem fazer a conta? Olha, Silvio, no meu caso, a minha proposta
não foi voltada para custo e nem para certificação, primeiro, porque eu nem Sim. queria certificar, né? E depois eu também teve alguns itens, umas exigências que eu também não, deliberação minha, não cumpri e não quis pontuar. E coloquei para o GBC porque ele até, legal participar no conselho, de repente você dizer, porque tem coisas que eu acho que eram até, são conflitantes e não era de acordo com a minha experiência como profissional, não é o que eu Perfeito. li em livro, é o que eu vivi, né? Então, assim, se você perguntar em termos de custo, eu durante a obra, eu tenho os custos, a planilha que eu fiz, né, que eu cheguei, porque você paga, claro, no caso eles que desenvolveram a certificação, para a certificadora também, né, e eu tive que pagar para a limpeza da obra, um funcionário para fazer, né, orientar as pessoas e a gente distribuído na obra sacos para a pessoa colocar o que era reciclável ou não. Então, isso também foi um custo que eu tive, né? E a construtora deixou bem claro para mim que esse custo teria que ser meu, que ela não ia absorver isso. Você queria né? assimilar. E eu assimilei, porque eu falei, não, eu acho que, sabe, isso é necessário, né? Eu não vi como um custo, você entendeu? Eu vi como uma necessidade. Então, assim, eu tive um custo, eu não sei te falar em quantos % que deu, porque conta a gente nunca fecha, né? Não. Porque a obra não acaba. Perfeito. A gente sabe disso. Mas eu acho que, assim, o que valeu, na verdade, além da experiência, né, que eu tive de aprender, de aprendizado e de poder contribuir para que outras pessoas, se pelo menos um dos, sei lá, 100, 150 que passaram entre fornecedores mudassem, eu já fico satisfeita, porque Com eu comecei certeza. esse trabalho de formiguinha com as podas de árvore aqui de Jundiaí. Uhum. É assim. Então, eu acho assim que o custo é importante, sim, tem que entrar, né, na conta, na contabilidade, mas ele não é tão expressivo, até porque a gente tem que pensar o seguinte, você vai ter muita coisa, por exemplo, a energia fotovoltaica, você está investindo, e a conta sua vai chegar por muito tempo baixa. Sim. Né? A minha água, eu não estou tendo que pagar tanto para o DAI se eu fosse ter que irrigar, porque eu tive um sistema de irrigação. Então, assim, esse investimento, eu gostaria de chamar, tem coisas que não são custos, é investimento. É investimento que amortiza, né? Que vai amortizando ao longo dos anos. Você entendeu? Então, para quem depois... nem sei, tem lá, quem tem casa certificada tem X% a mais de valor no mercado. Eu também não me apeguei a isso, que é significativo, se eu não me engano são 15%. Não sei. Tem. Mas eu não me apeguei a isso, porque o meu objetivo maior, primeiro, era eu ser coerente com a minha verdade, com a minha vida, né? E o que eu fiz foi com o meio ambiente, né? A minha vida que eu construí foi com o meio ambiente. Então, nada mais justo do que eu devolver ao meio ambiente uma parte do que eu fui beneficiada com o meu trabalho, né? E, por outro lado, também não é nenhum bicho de 7 cabeças. E é muito legal. Eu gosto de provocar as pessoas a pensarem, a mudarem a forma de ser, né? Eu gosto também quando me provocam, né? Porque a gente muda. Exatamente. Eu acho que a Doroteia, ela faria praticamente tudo que ela fez, independente de certificação ou não. Por isso que a gente provocou ela para certificar, porque já estava tudo ali. Era só uma questão de documentar os processos todos. Que não são poucos. Né? Poucos, mas os softwares que se tem são bárbaros, Silvia. Era só uma questão de... As coisas que tem, as ferramentas que hoje eles têm. E é uma forma de atestar, queira ou não, né? Tudo aquilo que você fez, isso é um trabalho tão bonito, um trabalho tão grande, que começou... Né? A gente envolveu tantas pessoas, muita coisa pra ficar assim... sem ter uma forma, né, de mostrar uma recompensa. Né? Acho que vem de outro jeito, essa satisfação, sabe, Silvia? De você e é uma sentir forma que de transmitir eu tentei também, fazer o melhor que eu podia. Eu não sei se foi o melhor, mas eu tentei e essa aprendi, sustentabilidade né? Possível, né? Que falam tanto de sustentabilidade, é tudo marketing. A gente sabe disso. Hoje, gente, tô voltando agora de viagem. Até no avião é de madeirinha, certificada, não sei o que lá, mas então assim, tem que fazer, eu acho, porque é assim que você vai atingir também o mercado, as pessoas, né? Vai conscientizando, né? Mas eu acho que o que permeia tudo isso para mim é a conscientização ambiental, ou educação ambiental, como gostam de dizer, porque eu acho que isso é importantíssimo, cada um dá a sua parte. Eu não estou muito preocupada com as crianças que estão vindo, porque esses estão conscientizados. Mas nós que aumentamos a nossa expectativa de vida, ou seja, vamos poluir por mais tempo,
Eu acho que é importante quem está ainda na faixa de 30, 40, 50, 60, 70, 80, por que não? Estamos chegando em 90, né? Bem. Então, assim, eu acho que eu acho que é uma missão mesmo, né? Que eu acho que nós conseguimos atingir, assim, vários públicos diferentes, né? Os projetistas, cadeia de suprimentos ali, os vendedores, pessoal, a equipe da construtora, os técnicos, engenheiros, os funcionários da obra, que eu acho que foi muito legal. A Dorothea se preocupou muito aqui nessa capacitação, ela fazia treinamentos com eles ali, mensais, né? É legal, né? Foi bem legal, conversa, assim, né? com chazinho, bolinho, jeitinho Dorothea de ser, então todo mundo ficava super animado. Acho que isso ajudou bastante, né? E não Isso teve foram churrasco muito- no final, né? Isso eu fiquei devendo, né? Churrasco. O churrasco de fim de obra. Churrasco do final Essa é da uma obra. dívida. Mas Não, você falou que a outro- obra nunca acaba, né? Outro dia eu falei com a equipe dos pedreiros e falei, viu, eu sei que eu tenho esse compromisso meu com vocês, mas um dia a gente vai a alguma churrascaria e aí a gente já finaliza isso. Porque não via lá, né, um ambiente para isso, né? Um lugar... não é que eu como carne, tá? Não é que eu não como a carne. Mas churrasco na minha casa, por enquanto, eu não faço. Todo mundo pede, mas eu não faço. Mas, assim, eu acho que aí é questão mesmo de postura das pessoas, né? E é interessante, né, Silvia? Porque o pessoal de base mesmo, esses daí, eles trazem experiência muito da vida deles também, né, pra gente. Então, a roda de conversa, você cria um outro vínculo também com as pessoas. E a né? gente dava muita Muito legal. abertura para eles na obra de darem ideias pra gente. Falou assim, olha, a gente precisa fazer isso aqui. A gente ter que chegar nesse resultado. E aí, o que você acha? Você tem alguma ideia de como que a gente pode fazer isso melhor? Então, assim, deixava eles Envolver, participarem, né? envolvia Envolver. Ou bastante. senão, no relatório mensal vai o vermelho, né? Era o vermelho, o amarelo e o verde, né? E eles participavam bastante Aí se disso. estimulava, Essa troca era muito legal. Então, eu estimulava todo mundo ali no canteiro, né? Mas teve momentos difíceis. Teve Sim, muitos momentos como difíceis. toda obra, Que né? às vezes a gente não achava o caminho, você entendeu? Por exemplo, a questão das tintas, das latas de tintas foi... eu fiquei desesperada, porque fiquei noite sem dormir para saber como que a gente ia fazer. E aí tem essa lei de Jundiaí, né, do prefeito Ali Fosse, Dori. que a empresa tem que vender, tem que receber. Né? Por quê? Porque você tem que, além disso, você tem que tomar conta das latas de tinta, porque o objetivo dos pedreiros é pegar as latas de tinta. Sim. Então você tem que fazer o controle das latas de tinta, tem mais essa, você entendeu? E explicar por que não pode, né? Então, assim, eu acho que são umas coisas que talvez sejam muito radicais, que o GBC vai evoluir, talvez, acho que vai se acertando, todo mundo, né, né? Silvia? Todo Acho mundo que vai evoluindo, vai ajustando. e a gente chega num final que é você dizer, ó, tá aí, né? A gente conseguiu fazer, né? Apesar de tantos desafios, né? E a casa está operando tranquilamente, né? Fui viajar tranquila, Que bom. funcionou, né? Tá tudo indo assim bem. E, então, assim, isso dá uma satisfação pra gente muito grande, pessoal, né? Inclusive como ser humano, né? E como técnico também, porque elas são técnicas, eles são técnicos, eles conhecem a BNT, tudo direitinho, onde que entra, onde que é NBR, blá, 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 blá. Mas para mim teve muita novidade, Silvia, muita novidade. Então, assim, estudar, né, entender um pouquinho o que está acontecendo. No meu caso, porque quem não quer também, delega sempre para o engenheiro da obra, Sim, né? sim. Mas no meu caso eu participei mesmo, foi... E é isso, Silvia, eu acho que a gente faz aí esse trabalho de formiguinha já, né, 40 anos pelo menos que eu estou na área de meio ambiente, e a gente vê que é um processo, que as coisas são lentas, né? Eu participei de todo o histórico de licenciamento ambiental no estado de São Paulo, e a CETESB é a referência no Brasil. Com eu certeza. Trabalhei em outros estados também, mas a gente vê que tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa querendo fazer também o bem, querendo fazer o certo. Esse pessoal, eles encantaram, a Inovatec aí, não é só o trabalho em si, né? Acho que é a paixão por fazer o que está Perfeito. querendo fazer, porque se você não faz, né, com isso, acho que não... Esse é um ingrediente muito importante, é o tempero da comida, né? Né, Larissa? A Larissa me aguentou, porque tinha horas, Larissa, e agora o que eu faço? Lara, era o engenheiro que é na obra, e agora isso daqui? Calma, Né? Mas Dorothea, calma, vai dar tudo vai dar. certo. E deu. Né? Que bom. Deu.
Gente, eu agradeço demais a presença de vocês aqui em nome da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, do AEJ Conecta, e eu espero encontrar vocês aí em outras demandas aí da gente. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês.